o título dessa mensagem é Natal é Jesus. Natal é Jesus. Eu queria fazer duas rápidas considerações antes de passar para o texto bíblico. Primeiro, amados, Natal, a gente sabe que o Natal virou uma data comercial e é a data mais lucrativa aqui no Brasil no ano. Se você pesquisar, fazer qualquer pesquisa, qual é a data que mais se compra e vende, que mais se dá presentes, a data mais comercial do ano no Brasil é o Natal. Então nós temos uma data que foi aproveitada essa data, e a ênfase que é dada geral é o comércio. Mas sabemos, amados, que o Natal, na verdade, é a celebração do nascimento de Jesus. Não podemos substituir o aniversariante por presentes, caridade, espírito natalino, Papai Noel e etc. e outras coisas mais. Como é bom quando nós podemos, na noite da véspera de Natal, se reunir com a família, trocar presentes, ter esse espírito de caridade, esse espírito natalino que mexe com o coração das pessoas, que move as pessoas a fazer caridade, né? Sabemos que tudo isso é bom, sabemos, né? A maioria tem uns menos de 7 anos, a gente sabe que o Papai Noel é um mito, ele não é o aniversariante, ele não é o dono dessa festa, mas sabemos então que tudo isso é bom, mas nós não podemos substituir Jesus, o nascimento de Jesus, apenas por algo comercial, apenas por algo que virou social, apenas por um ritual que foi estabelecido na sociedade. Muitas vezes, muitas pessoas, quando chega o início de dezembro, quando chega a lembrança do Natal, a preocupação das pessoas é: o que eu vou comprar para presentear? O que eu vou comprar para cada um? A preocupação é o presente. A preocupação é aonde vai ser a ceia, o que vai ser feito na ceia. E tudo isso é muito bom, eu não estou aqui para dizer que isso é ruim, isso é um momento muito importante para reunir a família. Mas muitas vezes nós podemos cair no erro de esquecer quem é o aniversariante e ficar só focado nessa questão comercial, nessa questão social. Mas o aniversariante é Jesus Cristo. Aleluia! Nós não podemos substituir o aniversariante, o dono da festa, por nada dessas outras coisas que são boas. Amados, eu quero passar aqui para a palavra de Deus. Eu poderia começar nessa noite pregando já o nascimento de Jesus, isso seria muito bom, e eu vou falar logo do nascimento, mas algo me chamou a atenção. O Espírito Santo tocou meu coração para dividir com a igreja nessa noite, porque muito antes do nascimento de Jesus já tinha algo muito especial para nós, e eu quero nesse primeiro trecho aqui falar o Deus Filho despindo-se de seu trono celestial. Eu quero falar do Deus Filho que se despiu do seu trono celestial. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1 e versículo 1 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Quando nós lemos este versículo, o primeiro trecho, o primeiro verso do Evangelho de João, nós podemos pensar em algo. Pode surgir uma pergunta, que é a seguinte: onde Jesus estava antes de encarnar? Onde Jesus estava antes de encarnar? Alguns dias atrás fizemos uma reunião do nosso Ministério de Ensino, o pastor Douglas estava lá, o professor Rodrigo, e uma das coisas que me chamou a atenção, que na reunião que nós tivemos alguns dias atrás, o professor Rodrigo falando do curso de discipulado, da aula que deu sobre Jesus, que ele fez uma pergunta, ele fez essa pergunta para alguns alunos que estão ali iniciando na fé: quando que Jesus passou a existir? Onde Jesus estava antes de existir, antes de encarnar? Quando nós lemos João capítulo 1 e versículo 1, nós vamos perceber que Jesus estava com Deus nas regiões celestiais. Ele é pré-existente, ele é eterno, junto com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Vejam as duas primeiras palavras e as duas últimas desse versículo. Eu vou ler só as duas primeiras e as duas últimas. No princípio era Deus. O que Jesus era? No princípio ele era Deus. Ele é pré-existente. Jesus ele não veio em existência quando ele nasce lá em Belém. Jesus já existe desde a eternidade.
E Jesus estava com Deus, está escrito ali no texto, e Ele era Deus. É um dos textos que fala da divindade de Cristo. Então Jesus, Ele é Deus, Ele não veio a existir quando Ele nasceu do ventre de Maria, ou quando Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Eu quero ler o versículo 14, para nós entender um pouquinho melhor por que eu estou tocando nesse assunto. Verso 14, João 1:14 diz o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Amados, quando nós lemos aqui, tornou-se carne e viveu entre nós, Jesus já existia lá no princípio, antes da criação dos céus e da terra, quando lá em João 1:1 diz que era no princípio, Ele estava com Deus, Ele era Deus, é antes da terra existir, é antes do ser humano existir. Ele já existia, Ele já estava com o Pai, já estava com o Espírito. E nesse verso vai dizer que Ele tornou-se carne e viveu entre nós. Amados, Jesus, Ele desce do trono celestial onde Ele estava desde o princípio. Aleluia. E nós vamos ver que Ele vai se despir de sua majestade e habitou entre nós. Aleluia. Aquele que é Deus, aquele que estava nas regiões celestiais, Ele desce e encarna entre nós. Mas por que Jesus desceria e viveria entre nós? Porque um problema aconteceu quando Deus criou Adão e Eva e colocou os seres humanos, criou toda a terra e colocou lá no jardim, no Éden. Ele vai dar uma ordem que não poderia comer do fruto proibido. E nós sabemos a história que Eva come e dá para Adão comer e o ser humano cai. E Deus poderia ter exterminado a raça humana naquele momento, poderia ter condenado o ser humano e a sua descendência, mas Deus traça um plano de salvação, e nesse plano de salvação, Ele seria executado por seu Filho Jesus Cristo. No futuro, Jesus viria e encarnaria e desceria à terra para poder pagar o pecado de Adão e Eva, que se estende a toda a humanidade, se estende a nós. Então o Deus que desce do seu trono, da sua majestade, para se fazer um de nós. Nós vamos ler na palavra de Deus que esse era o plano de Deus. E também uma coisa que eu não encontro, pastor Douglas, nós encontramos que esse é o plano do Pai, enviar o seu Filho, como muitas profecias no Antigo Testamento, para salvar a humanidade. O que eu não encontro é que Jesus foi obrigado. Jesus voluntariamente atende o plano do Pai e vem voluntariamente para a terra. Aleluia, aleluia. Amados, que Deus é esse, amados? Será que você pode parar para pensar um pouquinho comigo? Um Deus que está no trono celestial, está na glória, e vai se despir da sua glória para encarnar num corpo humano, para passar por todas as coisas que um corpo humano, que um ser humano passa, para pagar a culpa de um pecado que não era dele. Que amor é esse? Que Cristo é esse que desce do trono celestial e vem para a terra? E como que Ele faz esse processo? Poderia ter nascido num palácio, num berço de ouro, mas nós vamos ler, o pastor leu no início do culto, Lucas capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Lucas 2, 1 ao 7 diz o seguinte, sobre a encarnação de Jesus: naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim
de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amados, rapidamente um contexto histórico aqui para nós entendermos algumas coisas do que é a mão de Deus, do que é o poder de Deus. A cidade de Belém, ela estava lotada devido a esse recenseamento que o imperador romano tinha convocado. Todas as vagas das hospedarias de Belém estavam lotadas, porque pessoas de várias outras cidades tinham rumado. Maria e José, eles saem da cidade de Nazaré, na Galiléia, e então vão até a Judéia, Belém. Uma viagem de cerca de 120 quilômetros. Maria, grávida de 9 meses. Imagina a dificuldade dessa viagem, como foi relatado aqui no teatro, na apresentação. A dificuldade dessa viagem de 120 quilômetros de Nazaré para Belém. Por quê? Porque existia uma profecia, uma de tantas as profecias que se cumprem em Jesus, que ele nasceria na cidade de Belém. É a mão de Deus. Na cabeça do homem, o imperador, ele fazia o recenseamento de tempos em tempos com 2 propósitos principais: propósito humano, propósito do Império Romano. O primeiro era para saber quantas pessoas existiam em todos os domínios do Império Romano, a família, de quantas pessoas tinham naquela família, e a posse, quanto cada pessoa tinha e recebia e ganhava, para poder estabelecer a cobrança de impostos no Império. O segundo motivo era para saber quantos homens em idade militar estavam debaixo do domínio romano em caso de guerra, que eles estavam sempre em guerra, eles poderiam ser recrutados para o exército. Essa, pastor, era a visão humana. Esse era o motivo do recenseamento. Mas Deus, que é todo poderoso, que é soberano, usa até aquele que não é. Aleluia! Foi Deus quem usou aquele imperador para fazer esse recenseamento e fazer essa trajetória. Deus é o Senhor da história. O ser humano estava achando que era algo do império, era algo da política, era algo do ser humano. Mas Deus estava movimentando e escrevendo as páginas da história. A história da humanidade é o palco da soberania de Deus. Aleluia! Era um propósito de Deus que aquele recenseamento fosse feito, para que Jesus e Maria e José chegassem até lá naquela situação. Aquele que desceu do céu, desceu do trono celestial para uma manjedoura, desceu do palácio celestial para uma estrebaria. José e Maria chegam naquela cidade, ninguém se compadeceu daquela mulher com aquela barriga de 9 meses. Mesmo as hospedarias estando lotadas, será que não era sensível de alguém se compadecer daquela mulher prestes a ganhar um bebê? E não, amados, ninguém se compadeceu. O que sobrou foi uma estrebaria, uma casa, um local onde os animais se recolhiam para dormir. E lá naquele estrebaria, no meio dos animais, Jesus vem ao mundo. É enrolado em panos, como o texto diz, e colocado sobre uma manjedoura. Agora há pouco tinha uma manjedoura aqui, um coxo, como nós conhecemos aqui no sul, um lugar de colocar comida para cavalo, para vaca, para animais. Ali, o Rei da Glória, que estava no trono dos céus, desce e é colocado, nasce no meio de animais, e é colocado num prato de comida de animais, uma manjedoura. Isso mostra a humildade do nosso Senhor Jesus. Isso nos mostra uma lição importante. Não importa o que você fez, o que você era antes de chegar a Cristo. Não importa se você vem de um berço humilde, de uma família difícil, de uma história difícil de vida. Deus é poderoso para mudar a tua história. Deus é poderoso para transformar a minha e a tua história. Foi no meio de uma estrebaria, no meio de animais e num prato de comida de animais que o Senhor chegou. E isso não impossibilitou Jesus de fazer a sua obra redentora.
Aleluia. Sabemos pela história da palavra de Deus que Jesus cresce, se desenvolve. Com cerca de 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério público, e por cerca de 3 a 3 anos e meio, ele vai pregar as boas novas, ele vai chamar os seus apóstolos, ele vai trazer seguidores, e no final do seu ministério, ele vai ser muito perseguido pelos judeus, vai ser preso pelos judeus na quinta-feira de Páscoa, vai ser torturado a mando dos sacerdotes judeus, vai ser entregue de manhã para Pôncio Pilatos, governador romano, vai ser condenado à morte, vai ser torturado, vai ter o seu corpo dilacerado pelas chicotadas, vão colocar uma coroa de espinhos que perfura o seu crânio, vai ser obrigado a carregar sua própria cruz até o Calvário, Monte Caveira, vai ser pregado numa cruz. Antes de morrer, antes de render o seu espírito, ele vai olhar e vai fazer um pedido a Deus: Pai, perdoe-lhes os pecados, eles não sabem o que fazem. Aquele que nasceu numa estrebaria, numa manjedoura, estava lá pregado numa cruz, pedindo que os seus algozes, que aqueles que o crucificaram, que o mataram, pedindo a misericórdia de Deus sobre eles. Sabemos que Jesus morre, ressuscita no domingo, no terceiro dia, anda alguns dias com seus apóstolos, seus seguidores, e lá em Atos capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, Jesus vai trazer umas palavras nos últimos momentos, já ressurreto aqui, antes de ascender aos céus. Atos 1, 10 e 11 diz o seguinte, vai falar sobre o retorno do rei: e eles ficaram com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles, 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia! Essas são as palavras finais de Jesus subindo ao céu. Amados, Jesus desceu do seu trono celestial, nasceu no meio de animais, foi posto em uma manjedoura, morreu humilhado em uma cruz, mas voltará gloriosamente e instalará o seu reino celestial. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio uma vez, foi profetizado, foi prometido que ele viria uma vez, e ele veio, e ele nasceu, ele assumiu uma forma humana, ele cumpriu com a missão, e aqui no que é narrado na palavra de Deus, ele está subindo aos céus, agora glorificado, mas faz essa promessa: voltará da mesma forma que o viram subir. Aleluia! Amados, eu já vou encerrar essa mensagem, é uma mensagem bem rápida, de acordo com esse culto natalino, pois tínhamos todas essas apresentações, e eu quero concluir essa mensagem aqui em 2 pontos. Primeiro ponto: Natal é a celebração do Deus Filho, que se fez carne e habitou entre nós. Natal é Jesus. Que bom quando nós podemos fazer a ceia com a nossa família, com os nossos amigos, trocar presentes. E quanta gente às vezes fica bravo e triste porque não ganha um presente, ou não ganha um presente que queria. Mas ninguém está de aniversário no Natal, Jesus é o aniversariante. Pode faltar o que faltar, pode faltar o frango, o chester, pode faltar a farofa, pode faltar o presente, só não pode faltar o aniversariante. Quando nós chegamos diante da ceia, qual é a oração que nós fizemos? A quem nós oramos, a quem nós agradecemos, a quem nós louvamos lá na ceia de Natal? Pare e pense um pouquinho aqui, será que todos nós rendemos a homenagem para Jesus da forma correta neste Natal? E eu quero que você pense com você mesmo, que nós temos que honrar o aniversariante. Glória a Deus. E Natal sim é um momento de alegria, de comunhão familiar,
sim, devemos passar muito bem, feito todos os anos pela igreja, de não ter o culto no dia do Natal para estar com a família, com a ceia, mas o dono da festa é Jesus. O dono dessa festa aqui hoje é Jesus. O aniversariante é Jesus. Segundo ponto, eu encerro. Assim como ele veio a este mundo, sofreu, mas venceu, voltará e nos fará vencedores, e viveremos eternamente ao seu lado. Hoje nós celebramos o aniversário da primeira vinda, e que motivo importante, bom e peculiar para falar da segunda vinda de Cristo. Assim como tudo que foi profetizado se cumpriu em Cristo, e Ele cumpriu todas as promessas e foi fiel até a morte de cruz, Ele faz a promessa que Ele voltará. A palavra de Deus diz que o dia ninguém sabe nem a hora, mas a palavra de Deus diz que Ele vai voltar uma segunda vez, e quando Ele voltar, primeiro Ele ressuscitará os mortos em Cristo, os mortos desde Adão e Eva até o último dia da segunda vida de Cristo nessa terra. E como num piscar e abrir de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos, é o que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, seremos arrebatados. E tantos que ressuscitaram, os que morreram em Cristo, quanto os que estiverem vivos, que podem ser nós, vão ter um encontro nos ares com o Senhor, porque a palavra de Deus diz que todo olho verá quando Ele voltar, e nós teremos um encontro nos ares com o Senhor, e lá nós vamos ter as bodas do Cordeiro, e lá nós vamos ser recebidos para uma festa. A noiva está adornada com o seu noivo, aonde a igreja vai encontrar com Cristo, e lá Jesus vai nos conduzir para a Nova Jerusalém mais adiante, aonde não há choro, aonde não há lágrima, aonde não há dor, e nós passaremos a eternidade com o Senhor. E aí não vai ser aqui que nós vamos celebrar o aniversário de Cristo, nós vamos estar eternamente com Ele. Celebramos então nessa noite a primeira vinda de Cristo, e renovamos também nesta oportunidade a crença, a fé fundamental. Sem essa fé você nem pode dizer que é um cristão, que Ele vai voltar, e Ele vai voltar, e Ele vai levar a sua igreja, e vamos morar eternamente com o Pai. Aleluia, aleluia. Querido e amado Deus, amados, eu peço desculpa, eu vou quebrar o protocolo. Eu me curvo, Senhor, diante de Ti. Você pode permanecer sentado, se quiser dobrar teu joelho, fica à vontade. Senhor, nessa noite, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu não posso fazer essa oração de pé, Senhor. Eu me rendo, eu me prostro aos Teus pés, Senhor. Senhor Jesus, aleluia, eu me prostro aos Teus pés, Senhor, eu me ajoelho, Senhor, num sinal, Senhor, de rendição, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor, por um dia Tu ter descido, Tu ter traçado um plano, ó Deus, de salvação. Eu quero Te agradecer, Jesus, por Tu voluntariamente um dia ter descido do Teu trono celestial, ter Te destituído da Tua glória, da Tua majestade, do Teu esplendor, e ter vindo para o ventre de Maria, aquela mulher abençoada, ter nascido, Senhor, naquela estrebaria, ter se sujeitado ao invés de um trono, uma manjedoura, um prato de comida de animal, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua primeira vinda, Te agradecemos pelas boas novas que Tu pregou, Senhor. Te damos graça pelo Evangelho, Senhor. Te damos graça pela palavra que Tu produziu para nós, Senhor. Te damos graça pelo Teu amor eterno. Estamos aqui de rendidos aos Teus pés nessa noite, Te dando parabéns, Te desejando um feliz aniversário. Obrigado por não ter desistido naquela cruz. Obrigado por depois daquela oração no Getsemane, onde verteu sangue, Senhor, do Teu corpo, por Tu ter bebido o cálice, por Tu não ter desistido de nós, por ter nos amado até a última consequência. E a consequência foi uma cruz dolorosa e pesada que eu merecia carregar,
que merecia estar sobre os meus ombros, os açoites que mereciam ser sobre o meu corpo, a coroa que deveria ter perfurado a minha face. Ó Senhor, mas nós te damos graça, pois a morte não foi vencedora, não foi possível te vencer e tu venceu a morte. Senhor, e nós renovamos a nossa aliança de que tu vai voltar um dia e que tu vai nos buscar, Senhor. E se não for na nossa geração que tu voltar, Senhor, nós vamos morrer e descansar, Senhor, aguardando a tua segunda vinda, Senhor, pois cremos que um dia, Senhor, a nossa comemoração, o nosso louvor, e nós vamos gritar todos juntos nas mansões celestiais: Santo, 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 junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E vamos poder te ver face a face, e tu enxugarás nossas lágrimas, e lá não vai haver dor, e lá não vai haver choro. Aleluia.